Bem-vindo agora ao último módulo do nosso programa de planejamento estratégico. Até aqui a gente já falou de conceituação, a gente já falou de fundamentação, planejamento e agora a gente vai falar de detalhamento. O detalhamento de um planejamento estratégico por si só podia ser um baita programa e a gente não vai cobrir ele de maneira extensiva aqui, tá? Mas o nosso objetivo é mostrar quais as boas práticas para um exercício de detalhamento do planejamento estratégico, tá? Então, até agora, a gente já fez o seguinte, a gente já definiu iniciativas, definiu tudo, definiu os indicadores e tal. Então, o que a gente faz? Agora a gente vai agrupar todas aquelas coisas que a gente está fazendo, todas aquelas ações, e a gente vai olhar todos os indicadores e as metas que a gente quer buscar e ao longo do tempo, e a gente vai criar isso aqui num conjunto de premissas. Então a gente vai construir uma tabelona, é aqui onde o Excel entra em jogo, a gente vai criar uma tabelona onde a gente tem um conjunto de premissas. Essas premissas, elas vão dizer, nos prazos X, aqui, ao longo do tempo, tá? Ao longo do tempo, onde aqueles meus indicadores que afetam o meu planejamento estratégico vão estar. Então aqui esse indicador vai ser X, aqui ele vai ser 2x, aqui ele vai ser 3x, aqui ele vai ser 4x e assim sucessivamente. Então eu vou criar todo o meu conjunto de premissas que envolvem como é que os meus indicadores vão estar em cada um desse estágio, né? Eu vou colocar aqui quais aquelas competências que eu vou precisar ter que envolvem pessoas. Então eu vou dizer, eu tenho aqui pessoas e eu vou ter aqui X pessoas nesse Q1, Y aqui, Z aqui, W aqui, com tais cursos e tudo mais. Então eu vou fazer toda a minha estruturação das premissas com base naquilo que a gente veio definindo até aqui, né? Do que, do como, do quando, do quanto e tudo mais, tá? E isso alimenta um modelo, tá? Alimenta uma planilha em Excel que nada mais é do que um modelo, uma representação do meu planejamento estratégico do ponto de vista dos resultados financeiros que esse planejamento estratégico traz, do ponto de vista de receitas, despesas e investimentos de maneira geral, tá? Então, o que é importante a gente fazer nessa etapa? Primeiro, ter muito clara quais são as nossas premissas e combinar as nossas premissas, as nossas iniciativas, né? Mais uma vez, iniciativas, resultados dessas iniciativas e KPIs e as metas de KPIs de cada uma dessas iniciativas. Legal? Então, com essa tabelona de premissas feitas, né? Aí a gente começa a construir no Excel uma representação do nosso modelo do nosso negócio, tá? Que é o que a gente chama de modelagem operacional. Então eu vou mudar de página aqui para ficar mais fácil da gente entender, tá? Então, vamos lá. Com as premissas, a primeira coisa que a gente faz, então, é uma modelagem operacional. O que é uma modelagem operacional? De novo, vou usar o exemplo aqui do G4 Educação. Então, eu vou lá e falo assim, poxa, como é que o G4 Educação gera receita? Ele gera receita com imersões, ele gera receita com programas de formação como esse,
ele gera receita, por exemplo, com assinaturas das plataformas de educação, né? Então, tá, ele gera receita sim. Como que ele gera receita na imersão? Ah, ele gera receita, é uma combinação do número de turmas versus o número de alunos versus o ticket médio por aluno. Programa de formação. Número de programas versus número de alunos versus ticket, né? E obviamente aqui que se eu capturar esses clientes por canais digitais, eu vou ter lá, eu gero tantos leads que se convertem em X negócios, tá? No SaaS, Edu, mesma coisa. Eu tenho lá número de assinantes por empresa, né? Porque ele é um negócio focado em empresa, vezes número de empresas, vezes a assinatura mensal, o MRR unitário. Tá? Então eu começo a modelar, poxa, é isso aqui que eu preciso executar para gerar receita. Então eu preciso gerar isso aqui, número de turmas. Como é que eu programo o número de turmas? Número de alunos? Como é que eu faço? Blá, blá, blá. Então eu faço a modelagem das minhas receitas e ao mesmo tempo eu vou vendo assim, poxa, mas para entregar isso aqui, então o primeiro bloco aqui, receitas. Para entregar essas receitas, eu tenho custos. Então, poxa, na imersão eu tenho o custo lá do aluguel, do espaço. Eu tenho custo com os mentores, que eu pago eventualmente. Eu tenho meu custo com o evento em si. Eu tenho meu custo com comissões de vendas. Então, são aquelas coisas que eu gasto toda vez que aconteceu uma imersão e eu tento associar esses elementos de custo a esses mesmos parâmetros de modelagem, tá? Depois de criar essa relação entre custos e receitas, aí eu vou para as minhas despesas. Que são o seguinte, poxa, o G4 Educação paga aluguel no escritório onde todo mundo trabalha. Tem lá um pessoal financeiro, administrativo, RH, etc. Vários custos, né? Várias outras despesas que mesmo que ele não tenha nenhuma receita, se ele vender 100 ou 10 ou 5, isso aqui acontece do mesmo jeito. Então, quais são as despesas que fazem parte do meu negócio? E com a combinação dessas coisas todas ao longo do tempo, eu consigo avaliar qual que é o meu resultado em termos de caixa, capital, meu ciclo de giro e tudo mais, tá? Então o detalhamento nada mais é do que a construção daquilo tudo que a gente criou em um lugar único, em um modelo que represente a nossa execução da estratégia. E obviamente, como a gente está falando de estratégia de longo prazo, a gente não vai fazer isso para um horizonte detalhado de 5 anos. A gente vai fazer ele super detalhado para o primeiro ano, e é por isso que às vezes a gente não pode confundir orçamento com planejamento, porque o orçamento é a representação do planejamento no primeiro ano, eventualmente, e depois a gente vai ter isso definido em horizontes mais longos para os anos seguintes, e a gente revisita esse planejamento periodicamente. Então a gente revisita o nosso orçamento ao longo do ano, mensalmente ou trimestralmente,
e a gente revisita os ciclos de planejamento e os orçamentos para os anos seguintes nos períodos subsequentes, de maneira a garantir que os orçamentos de médio e curto eles se combinam com o nosso plano de longo prazo, tá? Então, turma, esse é o processo que a gente segue para executar isso, né? Tipicamente, esse é um exercício que é liderado eventualmente pela área financeira do negócio, né? Ele é liderado por alguém com habilidades para fazer esse tipo de modelo, alguma pessoa de planejamento financeiro ou mesmo um consultor externo que ajude a fazer esse trabalho, mas vejam que esse trabalho ele é o resultado de todo o resto daquilo que a gente fez. E, consequentemente, não dá para a gente achar que é o responsável pela área financeira, é o responsável pelo ciclo de planejamento como um todo. Por quê? Porque ele precisa receber para fazer esse plano todo aquele resultado das iniciativas que a gente pensou, do prazo que a gente pensou, dos indicadores que a gente quer acompanhar, dos resultados que a gente espera, né? E o que ele faz nada mais é do que colocar isso tudo num modelo único para que a gente possa checar se as coisas todas batem e se o resultado que a gente imaginava que a gente ia ter ao fazer aquelas coisas todas de fato está acontecendo. E se não tiver, voltar para a prancheta para a gente poder ajustar essas questões todas, né? Ou mesmo validar eventualmente que a gente tem aqui uma necessidade de capital que a gente não consegue suportar no plano. E que daí, eventualmente, isso necessita alguma iniciativa adicional ou alguma atividade adicional para viabilizar essa execução do ponto de vista de capital, ou ainda a gente precisa eliminar algumas coisas do plano para que a gente consiga executá-lo no primeiro estágio e financiar essa execução do plano ao longo do tempo. Tá bom? Então, pessoal, muito obrigado por ter acompanhado o programa até aqui. Era isso que a gente queria cobrir para vocês aqui nesse programa, né, de planejamento estratégico, né? A gente acho que conseguiu explorar aqui, recapitulando, né? A gente conseguiu explorar o que é estratégia, quais são os princípios básicos que regem estratégia, né? Quais são as disciplinas que estudam estratégia, para que isso serve, quais são as seis etapas básicas de um planejamento estratégico, né? Então, é o que, o como, as competências, a estrutura, o quando, o quanto, e quais as etapas de um ciclo de planejamento estratégico. A conceituação, a fundamentação, o planejamento e o detalhamento, né? E espero que os exercícios que a gente tenha dado ao longo do programa ajudem a vocês sempre a quebrar um pouco esse paradigma de que planejamento estratégico é algo complicado. E sempre que complicar, pensem naquele exercício da montanha, né? Planejamento estratégico é sobre se projetar no ponto de destino, olhar para trás e fechar as lacunas, tá bom? Muito obrigado mais uma vez por todo mundo que está aqui, né? Que decidiu por executar o programa e por acompanhar o programa. E vejo vocês nos próximos programas de formação aqui do G4 Educação.